a gente conversava aqui no intervalo, que a gente levantava, que é o tema de uma reforma da Previdência que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou no ano de 2013. 12 com validade a partir de 2013. Com validade a partir de 2013, que foi a reforma que estabeleceu o que ficou conhecido como a segregação de massas. Isso é uma reforma que teve um impacto importante no Rio Previdência. É importante também que a população entenda aquilo ali que aconteceu, até porque esse é um elemento que está em rediscussão, porque trouxe um prejuízo imediato para o Estado, foi uma medida que também impõe um custo de transição para o sistema previdenciário e que, na nossa avaliação, fez parte das medidas que pavimentaram o caminho para essas operações de crédito. Né? Dessa propaganda, né? Exatamente. O de venda do que foi ali que aconteceu em 2012 para 2013? O Estado do Rio de Janeiro apresentou uma reforma da Previdência que tinha 2 elementos centrais. Um, o estabelecimento de um teto para o valor das aposentadorias. A partir daquela reforma, o servidor público passa a ter o teto do INSS também como teto da sua aposentadoria. Quem quiser, o Estado do Rio de Janeiro passa a compor um regime de previdência complementar para o servidor que queira participar e ter uma previdência complementar além do teto balizado no teto do INSS, ao redor R$ 5.800. Então, essa reforma, primeiro faz isso, estabelece o teto e cria a Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, RJ-Prev, e, por outro lado, ela opera uma segregação de massas. O que é uma segregação de massas? Ela cria, dentro do Rio Previdência, 2 fundos diferentes. Um, com os servidores que entraram no serviço público até 2012. Até 2013, 5 de setembro de 2013. Isso aí, até 5 de setembro de 2013. O corte que a reforma de 2012 dá é 5 de setembro de 2013. Então, todos os servidores que vêm do serviço público desde sempre, até 5 de setembro de 2013, fazem parte do fundo previdenciário que já funcionava, que ficou conhecido como Fundo Financeiro do Rio Previdência. Né? E os novos servidores, esses têm regras de aposentadoria próprias, baseadas na integralidade, até porque contribuíram com a integralidade ao longo de todas as suas vidas profissionais. E os novos servidores não entrariam mais nesse mesmo fundo previdenciário. Os servidores pós-2013 comporiam um fundo previdenciário do Rio Previdência, que teria esse teto da aposentadoria baseado no teto do INSS e a possibilidade de escolher uma previdência complementar, caso quisessem, né, RJ-Prev. Quando o governo faz isso, o que ele define? Que os novos servidores que vão entrando no Estado não vão mais alimentar esse regime previdenciário que tem mais de 200 mil pessoas. Vão alimentar um novo fundo que vai ter os primeiros aposentados dentro de 25, 30 anos, que é quando esses novos concursados entrarem. Isso nos traz 2 questões. Né? Primeiro, tem uma redução brutal no valor das aposentadorias, né? Ou seja, mais uma vez, não se enfrenta os supersalários, né? Se rebaixa os salários médios, que vão todos ali para o teto do INSS. E, por outro lado, você faz essa divisão. O novo servidor contribui com um fundo novo da Previdência. Você quebra completamente a lógica da solidariedade. Como assim? O que esse servidor novo está contribuindo com a Previdência não vai mais ajudar a pagar a aposentadoria do servidor que já está aposentado. Vai fazer uma poupança para quando esse servidor se aposentar. É como se a gente, não, vamos recomeçar do zero. Só que você não recomeça do zero, porque você não vai deixar de pagar as aposentadorias dos servidores que já estão aposentados. Então, quando você separa, você cria um novo custo, que é o quê? O dinheiro que esses novos servidores contribuem com a Previdência deixa de ir para o fundo geral e passa a ir para outro fundo. E esse outro fundo, hoje, não tem despesa praticamente, porque você praticamente não tem nenhum servidor aposentado. Você tem alguns pensionistas,
Queria fazer uma ilustração nessa boa explicação do Flávio, que é esse segundo modelo, né, porque ficou a distinção entre o regime previdenciário e o regime financeiro. Esse segundo modelo é o que dialoga com a lógica da capitalização. Não é isso? Disso se trata. Assim, rompe com o princípio da solidariedade, né, que é essencial nos sistemas previdenciários. Quem está trabalhando agora está contribuindo para custear a previdência de quem já trabalhou e já contribuiu, né, e, portanto, tem que usufruir do direito da aposentadoria. Mas quando você faz a segregação, você segrega mesmo. Pois é uma palavra precisa nesse caso. Segregação. Porque daqui para frente é uma capitalização, né? Eu vou contribuir para garantir a minha aposentadoria daqui a 30, 35 anos. E quem ficou, né? Enfim, vai depender dos aportes feitos pelo Tesouro. Exatamente, né? da boa E se tem crise, vontade. exatamente. Que você pegou e securitizou os recursos desse fundo financeiro. Quer dizer, a maior parte está dentro desse fundo financeiro e foi securitizado pelas operações da Delaware, não é isso? Na verdade, exatamente. Né? O fundo financeiro, que é esse fundo antigo, que eles chamaram de fundo financeiro, que é para ajudar a complicar, é o que tinha como principal fonte de financiamento os royalties do petróleo, que foram securitizados, que foram fruto dessa operação de crédito. E o novo fundo ele está lá acumulando uma poupança. Além disso, se cria um terceiro fundo, que é o Fundo da Previdência Complementar, que é o RJPrev. Esse fundo complementar, por exemplo, hoje no estado do Rio de Janeiro, não tem quase nenhuma fiscalização. A gente já pediu informações para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público, e eles nos responderam que ainda não tinham nenhum relatório de fiscalização desses fundos e as informações são pouquíssimo transparentes. Então, a gente agora na CPI também vai ter esse trabalho de se debruçar sobre esse RJPrev, que ainda é uma caixa preta, que não teve ainda nenhuma forma de fiscalização. Aliás, como ele é um fundo complementar, ele está mais na lógica do mercado e opera com mais liberdade, inclusive, do ponto de vista das operações que ele faz. Não se sabe o que estão fazendo com esses A gente está chegando nisso e começando a juntar informações e trocar essas informações que a gente acessa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa chegar a um entendimento global, porque foram tantas mudanças no regime previdenciário. O Estado do Rio de Janeiro se aventurou do ponto de vista de colocar em risco o dinheiro do servidor, o dinheiro da população, de tal forma com essas operações, com isso tudo, que os próprios órgãos de controle não conseguiram acompanhar em tempo hábil esses processos, questionaram, o Ministério Público tentou impedir algumas dessas operações de crédito que foram realizadas, mas não conseguiu vitórias na Justiça, o que acabou permitindo que o governo do Estado continuasse com esse caminho que nos levou a tanta dificuldade. Mas essa segregação de massa, ela nos criou uma situação inusitada, que é o quê? Enquanto o fundo financeiro tem um déficit, um tem déficit, outro não. De 4 bilhões nesse ano, o fundo previdenciário ele tem um superávit de 1 bilhão. Se eles estivessem fundidos, o déficit seria de pelo menos 1 bilhão a menos, porque você estaria nesse sistema de solidariedade. E não tem uma... Quando eles segregam... Não, estão segregados. Eles estão segregados. Quando eles segregam, a proposta que o Dornelles mandou lá no final do ano passado tinha como base tentar acessar os recursos desse fundo. Agora a gente tem um problema, que os novos servidores têm menos direitos, mas ficaram com uma aposentadoria... Até agora... exatamente, em tese garantida. O problema é que algum governador manda uma mensagem, se apropria desse fundo, também é um fundo que a gente tem preocupação no sentido de tentar blindar. Esse dinheiro tem que ficar garantindo a aposentadoria dos servidores. Quando o Flávio fala em relação ao RJPrev e assim, a ausência de elementos de informação, de mecanismo de transparência, isso me faz pensar também, voltando um pouco ao trabalho da CPI, num aspecto que nos tem chamado a atenção, que tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público disseram que tem dificuldades de acompanhar, as movimentações financeiras desse processo de antecipação de royalties, que são destinadas à sociedade de propósito específico, a Rio Oil Finance Trust, que distribui
o dinheiro dos royalties quando ele entra para os diferentes investidores que fazem parte desse processo, desse pool, né? Porque, na verdade, essas SPEs, né, elas são instituídas no Brasil e nos Estados Unidos, né, segundo as respectivas legislações nacionais. Nos Estados Unidos, elas não são propriamente empresas, né, com CNPJ, como a gente diria no Brasil. Elas são algo parecido com projetos. Então, assim, é muito mais difícil controlá-las, mais ainda para os órgãos de controle do Estado brasileiro. Eles são chamados de trusts. Isso, de trust, exatamente. Agora, olha só, tem uma pergunta para fazer, para Sim. você esclarecer aí da CPI. Mas se eu puder, Duas claro. coisas, não, duas coisas esdrúxulas. É. Uma era a questão do aumento, com a queda do preço do barril do petróleo, houve um aumento, e depois, com o aumento do preço do barril do petróleo, não houve a diminuição dos juros. Isso. E a outra coisa é que, para assinar o contrato, isso para mim foi a coisa mais surpreendente, você teria que fazer uma tradução juramentada, né? Essa tradução, porque todos os processos foram feitos, os contratos foram feitos em inglês. Isso. Então, tinha que fazer a tradução juramentada. Só que essa tradução foi feita 3 anos depois do contrato assinado. Então, eu queria Tem que até você... uma pessoa que assinou o isso contrato que realmente ninguém acha, não é isso? Já acharam? Não, Fala pois é. sobre Não, tem isso aí, Tem uma Valdete. terceira coisa. Que Primeiro, eu me lembro que você ficava Não, perplexo. a CPI tem falando chamado a assim. atenção. Não teve um exemplar desse instrumento em língua nacional, como prevê o Código Civil. Não é? Assim, isso é uma violência, isso é um agravo ao Código Civil. Não se pode assinar, autoridades públicas não podem assinar instrumentos públicos de cooperação, de convênio, enfim, de qualquer espécie, que não estejam na língua pátria. Não é? Claro. Mas, Os caras assinaram um contrato de Isso. 8 bilhões e É incrível. 800 milhões de reais É. em inglês, sem uma, Saber sem uma inglês. tradução juramentada. E muitos dos que assinaram reconheceram na CPI que sequer falavam inglês fluentemente. foi o caso do Gustavo Barbosa e do Sérgio Rui, que nós perguntamos. Os senhores são proficientes em língua inglesa? Porque isso não resolveria o problema legal. Pergunta. Isso não resolveria o problema legal que está posto no civil, mas atenuaria, não é? Mas assim, não disseram que não são, não é? Agravaram o Código e essa tradução juramentada só se deu muito tempo 3 depois da anos celebração do depois. instrumento. E uma outra questão que você não levantou, mas que você estava lembrando aqui agora, é uma coisa que chama muita atenção também, que é um personagem chamado Cícero Augusto Oliveira de Alencar. Porque Ninguém ele é um sabe personagem quem é. importante nessas Isso. operações, porque ele é ninguém mais, ninguém menos que o representante desse trust no Brasil, né, da SPE americana no Brasil, né, mas ninguém, até o presente momento, sabe quem é ele. Ninguém, ele aparece em documentos dessas Só o tratativas nome, internacionais, né? então É Cícero Augusto de Oliveira isso. Alencar, Oliveira de Alencar, enfim. E nós pesquisamos, né, a CPI pesquisou, e nós encontramos, eu não sei o número exato agora, mas certamente mais de 130 CNPJs, ou seja, pessoas jurídicas, por ele dirigidas. Né? Porque ele aparece como sócio, como dirigente, enfim, como E ele é o diretor-presidente. responsável pela Rio Oil. Ele é o representante dos investidores que compõem esse pool que integra a SPE, a Rio Oil Finance Trust. É ele quem representa todos eles no Brasil. É através dele, provavelmente, de suas contas, que são repassados os recursos antecipados de royalties. A coisa é tão grave, a coisa é tão grave, é que essa Rio Oil Finance Trust, né, essa trust, essa sociedade de propósito específico, como a gente chama aqui no Brasil, ela passa a ter a primazia sobre o recebimento dos valores dos royalties. Então, essa figura, que representa mais de 130 CNPJs no Brasil, ela é quem recebe prioritariamente os nossos royalties e faz o repasse aos investidores internacionais. Uma coisa que a gente acabou que não aprofundou é que essa operação financeira, ela não foi um empréstimo com um banco do exterior que o Rio de Janeiro pegou, que o Rio Previdência pegou. Eles ofereceram títulos, né, de antecipação dessas receitas, né, dos royalties e participações especiais, e quem comprou esse direito foram investidores. Então, não é assim, tem um banco, o Rio Previdência deve ao Bank of Boston. Não tem isso. O Rio Previdência
colocou esses papéis, né, em Delaware e investidores compraram. Isso mediado pelo Banco do Brasil e pelo Banco BNP Paribas. Então, a gente não consegue sequer acessar quem são esses investidores. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade. Será que alguma dessas figuras ou alguma empresa ligada a essas figuras que governaram o estado do Rio de Janeiro, que estão nesses esquemas de empreiteira, de cervejaria, de joalheria,